Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ontem eu gripei, a voz tá meio estranha aqui. Mas vamos lá, não vamos parar. Essa mudança de tempo, eu acho que o esforço no domingo fez minha imunidade baixar. Bom dia, Aline, bom dia. Demorei um pouquinho aqui para entrar. Tô falando que eu tô com a garganta meio ruim. Acho que o esforço de domingo a minha imunidade baixou. E essa mudança de tempo, aí eu gripei, a garganta tá meio arranhando aqui. Mas vamos que vamos. Não vamos parar, né? Tudo bem com você? Eu tomei uma água com limão ali para melhorar. Fiz só inalação. Mas estamos bem, graças a Deus. Dá para ir tranquilo. Hoje é 23/4. Nós vamos ler 1 Reis, do 9 ao 12. A voz tá meio ruim, é isso mesmo. Mas esse ano eu não tinha gripado, né? Eu acho que também o esforço de domingo, acho que acabou minha imunidade baixando. Graças a Deus está tudo bem por aí. Mas vai passar. Amém? Vamos orar. Pai, a Te rendemos graças. Te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos e pela restauração das nossas forças, da nossa imunidade que o Senhor já está fazendo. Obrigada, Senhor. Obrigada por até aqui ter nos ajudado. Entrego em Tuas mãos as nossas casas, nossas famílias e peço que acampe os Seus anjos ao nosso redor. Guarda as nossas vidas, guarda os nossos corações, guarda-nos e livra-nos de todo o mal. Que nós venhamos continuar firmes no nosso propósito e que venhamos aprender cada dia da Tua palavra. Que o Senhor venha nos fortalecer em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. 1 Reis, capítulo 9. A aliança do Senhor com Salomão. Deixa uma água aqui. Qualquer coisa eu vou bebendo aqui. O tempo mudou. Vamos lá. Capítulo 9. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, tudo o que tinha desejado e designara a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, os apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servides outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei o meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e mortejo
entre todos os povos. E dessa casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, e assobeará, e dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. As demais atividades de Salomão. Versículo 10. Ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse: que cidades são essas que me deste, irmão meu? Eles chamaram terra de Cabul. Até hoje, Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é essa: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo e o muro de Jerusalém, como também Azor, e Megido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subira e tomara Gezer, e queimara e mataram os cananeus que moravam nela, e com ela dotara sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão Gezer, Bet-Horon abaixo, Balaate, Tadmor, no deserto daquela terra. Todas as cidades, Amarrazém, que Salomão tinha, as cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quando a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. E esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravos algum. Eram homens de guerra, e seus oficiais, e seus príncipes, e seus capitães, chefe dos seus carros, dos seus cavalerianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham estes o seu cargo, o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó, da cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. Oferecia Salomão 3 vezes por ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou ele a casa. Fez o rei Salomão também naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus os seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. A rainha de Sabá visita Salomão. Capítulo 10. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente.
Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar de seus oficiais, e os serviços de seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também a naus de Irão, que de Ofim transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo fez o rei balustrres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. As riquezas de Salomão. Versículo 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis de Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arrastes de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus. O espaldado trono no alto era redondo. De ambos os lados tinham braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali, os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava e ia ter com ele para ouvir a sabedoria de Deus, que Deus lhe pusera no coração.
Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim, ano após ano, também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalerianos, que distribuiu as cidades para os carros junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como sicômoros que estão nas planícies. Ora, os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150 nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Aleluia. Capítulo 11. A idolatria de Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres, estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casam elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A essa se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão o santuário e Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. A ira de Deus contra Salomão. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes, e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino, e o darei a teu servo. Contudo, não o fareis nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho tirarei. Todavia, não tirarei o reino de todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Deus suscita adversários contra Salomão. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Haddad, o edomita. Este era da linhagem real de Edom, porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. Haddad, porém, fugiu
e com eles alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadad ainda muito jovem, partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram segundo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadad uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Hadad grande mercê por parte de Faraó, tanto que lhe deu por mulher a irmã da sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu à luz seu filho, Genumbate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genumbate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadad ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: nada, porém deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e fez capitão um bando depois do morticínio feito por Davi. Eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Hadad. Detestava Israel e reinava sobre a Síria. Versículo 26. Aias prediz a Jeroboão que este reinará sobre Israel. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente, capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho. Esse se tinha vestido uma capa nova. Estavam sós os dois no campo. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a te darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astorote, deus dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falou-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo,
para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei, reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, te darei Israel. Por isso, afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos e o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 12. Roboão causa separação entre as tribos. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para fazer rei, tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar. Veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nos terá, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhes disseram: se hoje te tornares servo deste povo e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado e tomou conselhos com os jovens que haviam crescido com ele e os serviam. Ele disse: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu aliviou sobre nós, assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como rei lhe ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciões lhe haviam dado. Ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões.
O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito para intermédio de Ahías, o silonita, a Jeroboão, o filho de Nebate. 10 tribos seguem Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança aos filhos de Jessé? As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Deus proíbe Roboão peleje contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subirei, nem pelejarás contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque eu é quem fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como ele lhes ordenava. Versículo 25. A idolatria de Jeroboão. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o rei para a casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará o meu Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, o rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui de teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir à terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos homens que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel.
subiu para queimar incenso. Aleluia. Deus tira ali o reino de Salomão, porque ele desobedeceu a Deus, né? E passou a adorar a outros deuses. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele se deixou levar, né, pelas mulheres que tinha e passou a adorar a outros deuses. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria em todo tempo. Exatamente, Aline, como pode, né? É muito triste, porque ele era sábio, né? Com toda essa sabedoria, ele se deixou levar. Exatamente. E ele tinha, né, esse contato com Deus. E todo tempo eles falhavam com Deus, né? Apesar de Deus estar sempre com eles. Que Deus nos dê sabedoria para ouvir a voz do Espírito Santo em todo tempo, a nos guiar e a nos falar, porque Ele fala conosco. Amém? Que o Senhor nos dê entendimento e sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, para que venhamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse dia e essa oportunidade de aprender a palavra dele, que ela venha assim ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco e que venhamos ter a sensibilidade de ouvir a voz dele a nos guiar. Amém? Hoje, 23/4. Vamos lá? Feche os seus olhos. Vamos fazer o nosso boot. Agora é com você. Siga o caminho e eu estarei sempre aqui. Feche os olhos, respira bem fundo agora, 3 vezes. Imagina agora você em uma estrada, em uma grande rodovia, deserta, dos dois lados. Do lado esquerdo e do lado direito existem 2 povos. Esses povos não se comunicam, é um caos total, e eles não conseguem adentrar por algum motivo essa rodovia. Mas você está seguindo essa rodovia, atrás de você vem o Senhor pilotando um tanque de guerra. Esse tanque de guerra vai destruindo todos os obstáculos e caminhos, e esses povos começam a adentrar dentro dessa rodovia. Um negócio jamais imaginável, jamais visto. O Senhor pilotando um tanque de guerra e mostrando que é possível e capaz. Agora ele entrega esse tanque de guerra para você e deixa nas suas mãos. Agora é com você. Segue o caminho, segue o propósito, porque eu vou estar sempre aqui. Eu só vim para mostrar que é possível você seguir. Embora lá na frente todos vá tomar uma direção no final dessa rodovia, você está ali, firme e forte. Imagina você agora transformando esse tanque de guerra num carro conversível e o vento batendo no seu rosto. Você vendo o quanto era simples. Você e essa multidão de povos, todos em seus carros, seguindo o caminho e vendo quão simples era, porque o Senhor veio e mostrou e derrubou todos os obstáculos. Aleluias, aleluias, aleluia. O Senhor é conosco, amém? Deus é bom em todo tempo, o Senhor é bom e o Senhor é conosco, amém? Toma posse, Aline, em sua vida. Eu quero deixar também hoje, no meu devocional, o Senhor trouxe essa palavra, Isaías 41. Isaías 41. Não temas, não te espantes, eu estarei contigo. Aleluias. Isaías 41.
O Senhor é conosco. Ele está conosco em todo tempo. Amém? O Senhor é conosco. Mentalize sempre. Quando tiver medo, mentalize o Senhor, esse tanque de guerra atrás de você, desbravando e tirando tudo do seu caminho. Em nome de Jesus. Amém? Que você tenha um dia abençoado, uma quarta-feira abençoada, em nome de Jesus. E até amanhã.